Falando de História. Olá a todos e bem-vindos ao episódio 85 do podcast Falando de História. Eu sou Paulo M. Dias e comigo está, como é costume, Roger Luís Jesus. E tendo em conta que os últimos episódios foram todos dedicados ao século XX, por causa da nossa série sobre os 50 anos do 25 de Abril, desta vez recuamos quase 500 anos e vamos para o outro lado do globo. Não é assim, Roger? Sim, vamos falar do Império Português na Ásia, o Estado da Índia, mas mais concretamente de uma região, a chamada Província do Norte, que é muitas vezes esquecida ou até desconhecida de quando se fala da presença portuguesa na Ásia, mas que teve uma importância central até ao século XVIII. E assim sendo, não vale a pena perder muito tempo com a história da chegada dos portugueses ao Índico, visto que temos o episódio 19 dedicado precisamente a esse tema, para, claro, quem quiser puxar para trás e saber um bocadinho mais. Exatamente, e entramos também um pouco na história regional no episódio 32 sobre os dois cercos de Diu, de 1538 e 1546, mas em todo caso vamos seguir a história da Província do Norte a partir do seu início, que pode ser considerado em 1521 com a ocupação de Shaul ou, como mais frequentemente, em 1534 com a entrega de Bassein. Mas vamos então por partes. Primeiro é preciso explicar aos nossos ouvintes o que é esta Província do Norte do Estado da Índia, desde logo para terem uma ideia do que é que estamos a falar. Realmente tens toda a razão. A Província do Norte foi o nome dado a um território no noroeste da atual Índia, que estava sob a alçada portuguesa e que tinha cerca de 215 km de extensão de costa e 30 km, mais ou menos, em média, de profundidade, e que contabilizava cerca de 2.500 km². Seria o mesmo, mais ou menos, que hoje em dia de Valença do Minho, na fronteira com Espanha, até aproximadamente Coimbra, portanto, estes 215 km. E foi um território que foi português entre 1521 ou 1534, conforme já iremos ver, até 1739, à queda de Bassein, a capital da Província do Norte, sobrevivendo apenas Damão, que se manteve até 1961. E temos então aqui uma faixa de terra. E digo aqui terra para dar conta desta dimensão territorial, quando geralmente se fala apenas de um império marítimo, para o caso português. Porque se é verdade que esse Estado da Índia foi sobretudo uma rede que visava o controle do mar, com o passar do tempo a coroa e os seus agentes vão investir numa territorialização em algumas áreas-chaves. A primeira é Goa, a cidade que é tomada em 1510 por Afonso de Albuquerque. Falamos na realidade de Goa e da ilha de Tissuari, e do território que foi alargado posteriormente, na década de 1540, às chamadas terras firmes de Bardez, a norte, e Salsete, a sul. O segundo local é precisamente a Província do Norte, como iremos ver. O terceiro local desta territorialização é a ilha de Ceilão, no atual Sri Lanka, onde, a partir de finais do século XVI, a coroa portuguesa tenta um processo de conquista da ilha que será abandonado em meados do século XVII. E o quarto é em Moçambique, nos rios do Sena, sobretudo do século XVII em diante. São 4 áreas onde o Império foi para além das velas e dos canhões e onde se ocupou, administrou e distribuiu terras agrícolas. Portanto, uma ocupação mais parecida àquela que houve, por exemplo, no Brasil, que é a ideia mais tradicional do que é, aliás, o colonialismo. Em parte sim, e isto porque há, claro, um grande debate académico sobre o que é o colonialismo e quando é que se pode falar em colonialismo, já que as dinâmicas destes impérios europeus, neste período, eram um pouco diferente daquilo que veio a ser, por exemplo, no século XIX. Mas, no geral, eu acho que sim, podemos falar num colonialismo para este período. Então, mas começando mesmo pelo início desta Província do Norte, disseste que terá tido a sua origem ali por volta de 1521, é isso? Sim, mas está tudo relacionado com a conquista da cidade de Diu, no outro lado do Golfo de Cambaia. Como eu disse no episódio 32 sobre os cercos de Diu, a coroa portuguesa tentou desde cedo ter o controle desta cidade de Diu, porque era um sítio muito importante do ponto de vista comercial, porque aí passavam todas as grandes rotas, e até do ponto de vista logístico, porque tinha um excelente porto. Ora, durante a década de 1510, tenta-se negociar a entrega da cidade com o sultanato do Gujarat, a quem pertencia aquela região, mas claro, não houve qualquer sucesso. Por isso, em 1521, os portugueses conseguem negociar com o sultão de Ahmadnagar, um sultanato vizinho, a entrega de Shaul, que era um pequeno porto onde os portugueses já negociavam e que passa a ser então a base mais a norte. O que acaba por mostrar também como os portugueses negociavam relativamente bem nestes ambientes politicamente fragmentados. Sim, disso não há qualquer dúvida. Aliás, aproveitavam-se destas guerras internas em benefício próprio. Com a presença em Shaul, era muito mais fácil atacar Diu, porque
claro, estava mais próximo. Daí então que Shaul seja o primeiro território daquilo que viria a constituir posteriormente esta província do norte. E então estamos aqui a falar de uma cedência desta cidade aos portugueses por parte do soberano? Quer dizer que foi um processo pacífico? Claro que não, como podes imaginar. Repara que os portugueses ampliam a sua presença nesta região e isso acaba por ser contestado pelos senhores regionais, mesmo aqueles que estavam sob a alçada do sultão e que sabiam que aquela presença era autorizada, era oficial. Mas, em todo caso, nesse momento estamos a falar apenas da cidade de Shaul. A expansão na região dá-se sobretudo na década seguinte, ou seja, na década de 1530. Então com a referida conquista de Diu. Ainda antes disso, porque a conquista de Diu dá-se, ou melhor, a cedência de Diu dá-se em 1535. E vai haver várias tentativas de conquistar a cidade, em 1528 e em 1531, e são todas falhadas. Por isso, os governadores e os capitães têm ordem do rei português para fazer tudo o que tiver ao alcance para forçar a entrega de Diu. E isso implica uma política terra queimada, numa série de operações anfíbias, onde os portugueses são profissionais. Chegam ao local, desembarcam, atacam rapidamente e retiram para os navios até à próxima povoação. E isso leva basicamente à destruição da produção agrícola de uma região inteira, que é esta região do Sultanato do Guzerat, que está posto a ferro e fogo. E isto resultou? Resulta em parte porque o sultão do Guzerat, Bahadur Shah, vai perceber que tem de minimizar esforços, porque naquele momento está a ser atacado também pelos mogóis, a norte de quem também já falaremos. E visto que não quer perder muito tempo com os portugueses a atacar as suas costas e a impedir a circulação de mercadorias, o sultão do Guzerat decide assinar um acordo, assinado em dezembro de 1534, em que cede a cidade de Bassaim e, cito agora aqui o acordo, com todas as suas terras, assim firmes como ilhas e mares, com toda a sua jurisdição, mero e misto império, com todas as suas rendas e direitos reais, assim e da maneira que ele, Sultão Badur, rei do Guzerat, até então os possuíra e possuíram seus capitães e tanadares. Ou seja, está a transferir basicamente a sua jurisdição para os portugueses, na região de Bassaim. Portanto, não é só Diu, mas é também já um território jeitoso. É um território jeitoso porque os portugueses conseguem incluir a cidade de Bassaim e toda a região envolvente. Quanto a Diu, diga-se que os portugueses conseguiram que a cidade fosse cedida no ano seguinte, em 1535, mas já é outra história para a qual voltamos a remeter para o nosso outro episódio sobre os cercos. Porque neste momento, com esta entrega de Bassaim, temos então um dos primeiros territórios portugueses que ultrapassava os limites de uma fortaleza. Ora, nem mais. E por isso é que eu disse que Shaul, em 1521, é o primeiro território desta região, mas a entrega de Bassaim, em 1534, é que vai trazer uma dinâmica bastante diferente ao Estado da Índia, criando esta ideia de uma terra a ser explorada pelos portugueses nesta área. Note-se também que o território contínuo, ou seja, seguido da província do Norte, terminava abaixo de Bombaim, atual Mumbai, na zona de Karanjá, mas que Shaul, a cerca de 30 km a sul de Bombaim, e Diu, do outro lado do Golfo, também faziam parte desta província, apesar de não estarem ligados territorialmente. Ou seja, tens uma faixa de terra, não é? Mais ou menos de Bassaim para norte e um bocadinho para sul, depois tens um enclave abaixo de Shaul e depois tens Diu do outro lado do Golfo. E isso tudo é o que se chamava a província do Norte, ou às vezes também era referido como os territórios do Norte, ou simplesmente o Norte. Isto, claro, porque o ponto de referência era Goa, que está muito mais a sul. Mas na realidade, o que é que este território representa exatamente para os portugueses? Tens falado muito de terra, mas que tipo de terra? Qual é o benefício ou vantagem de se ter um território destes? Bom, para já há uma base mais a norte para as operações militares e para as operações comerciais dos portugueses. E depois há o que a terra produz. E a região de Bassaim era muito fértil em arroz, em hortas e em madeira, sobretudo para a construção naval. E além disso tudo, tem rendas, ou seja, literalmente taxas que revertem para os cofres do Estado da Índia. E é a conjugação destes fatores que vai fazer com que se invista a sério na manutenção deste território ao longo dos séculos. E então como é que os portugueses vão tomar controle efetivo deste território, digamos assim? Primeiro ocupam a cidade de Bassaim. Lá está, que tinha sido cedida em 34 e que, obviamente, vai crescer em termos de dimensão. Inicialmente tem um pequeno forte, que é ultrapassado na década de 1550 por uma muralha urbana, ou seja, uma muralha que cerca a cidade, que cerca,
também era chamada estas muralhas como cercas, não é? Cercas urbanas, e essas muralhas ainda hoje são visíveis e devo dizer que são bastante impressionantes pela sua dimensão. Ao mesmo tempo, claro que há um processo de posse da terra. E para perceber isso, é preciso explicar como é que se organizava o espaço antes da chegada dos portugueses. A terra estava organizada em aldeias. O conjunto das aldeias representava um icta, isto na estrutura islâmica local, na estrutura islâmica da organização da terra, que estava distribuída a membros da aristocracia muçulmana. E estes aristocratas que tinham esta terra eram os chamados iqtadares, em troca, claro, de prestarem serviço militar com um cavalo. E a chegada dos portugueses não mudou muito esta estrutura. Os fidalgos e os soldados portugueses, além de alguns membros da elite hindu cristianizada de Goa, passaram a ser recompensados com estas terras, com estas aldeias, ou seja, substituindo os iqtadares, pagando o foro ao Estado da Índia. O que estava em causa era, neste caso, o rendimento fiscal da terra, já que a exploração da terra, propriamente dita, não é, estava delegada nos pequenos produtores locais, denominados roitos. Ou seja, uma coisa é quem detém a terra, outra coisa é quem explora a terra. E quem explora a terra continua a explorar a terra. Por isso, o regime português alternava a posse destas terras em período de 3 anos, ou seja, adotaram aquilo que se fazia em Portugal continental, que era o regime de enfiteus, o contrato de arrendamento, para esta região. E como, por exemplo, o historiador Luís Filipe Mas disse, era, e aqui cito, o cruzamento do regime senhorial indo-muçulmano com o próprio direito português. E o que acontece neste caso, não é, é que estas terras ficaram então conhecidas como os Prazos do Norte, por estarem arrendadas em emprazamentos. Então tudo isto para dizer que estas aldeias locais eram distribuídas pelos portugueses, é isso? Sim, na sua essência, sim. São afuradas aldeias inteiras, mantendo parte do sistema de taxação e de obrigações já existentes, como a obrigatoriedade de prestar auxílio militar, de viver em Bacém e de cultivar os terrenos próprios, não é, para o cultivo. Como eu disse, estes foreiros detinham funções de natureza militar e fiscal, enquanto a exploração direta da terra continuava a ser feita pelas comunidades locais. Mas é um processo que demora alguns anos a fazer-se. O primeiro governador a ter esta noção de que era necessário distribuir as aldeias foi Dom João de Castro, que, por causa do segundo cerco de Dio, em 1546, percebeu que distribuir estas aldeias era uma forma de fixar população portuguesa na região, o que aumentava, claro, o dinheiro para o rei, para a coroa, e criava assim uma base permanente de homens e de soldados para o Estado da Índia. Depois da vitória no segundo cerco de Dio, Castro faz um registro para que todo o homem que tivesse sido ferido durante o cerco lhe fosse entregue terras e Bacém, e pelo registro, que é um registro muito completo e que ainda sobrevive até aos nossos dias, nós sabemos que ele distribuiu 124 aldeias na região de Bacém. Mas só para teres noção, na sua extensão máxima, a província do Norte contava mais ou menos com 750 aldeias. Todas a serem tributadas, todas a renderem para os cofres do Estado da Índia. E então quer dizer que quem recebe estas terras são os soldados? Também, em parte sim, porque a maior parte dos beneficiados eram homens pertencentes aos estratos mais baixos da aristocracia ou até desprovidos de qualquer nobreza, alguns casados localmente, mas que se tinham destacado nos feitos de armas. Mas tendo em conta a forte ligação simbólica entre o estatuto de nobre e a posse de terra, não é? Já desde tempos medievais, muitos investigadores já afirmaram que esta política criou a primeira nobreza fundiária, ou seja, terratenente, do Império Português na Ásia. E para defender o território desenvolve-se uma rede de dispositivos defensivos única, porque vai recuperar uma arquitetura militar muito peculiar, que são as casas-torres. Estás a falar então das casas-torres medievais, do período, digamos assim, da Reconquista e da formação até do Reino de Portugal e do período posterior. Sim, e este é um fenómeno muito interessante e peculiar porque o que vai acontecer na província do norte do Estado da Índia é que a defesa do território vai ser feita pelas grandes cidades como Shaul e Bacém e posteriormente Damão, mas também pela expansão de casas-torres e casas senhoriais fortificadas, tal como existia no Portugal medieval, como disseste, porque é uma forma muito prática de se ter uma guarnição para vigiar a terra. Atualmente, aliás, já foram identificadas uma vintena destas estruturas que ainda subsistem, claro, um pouco deterioradas ou modificadas, mas que se consegue perceber a sua matriz portuguesa. Portanto, temos aqui já parte deste território seguro, com a presença portuguesa a ocupar a região, que, como disseste, foi entregue pelo senhor local, o Sultão de Guzerat.
Isso quer dizer que foi então uma presença relativamente pacífica? Bem pelo contrário, e acho que os nossos ouvintes vão chegar ao final do episódio a perceber que não foi uma presença nada pacífica. Porque uma coisa é o sultão, outra coisa são os seus súbditos e os senhores locais que detinham o poder na região, os chamados reinos feudatários. E isto, feudatários, enfim, influenciado por esta ideia, não é, do feudalismo, ou seja, é mais uma vez, claro, que é um termo que nós utilizamos atualmente, estamos um pouco a projetar o que nós sabemos na nossa concepção medieval da Europa e do feudalismo para estas regiões, como se faz, enfim, ainda se fala da Índia medieval ou do Japão medieval, que são, claro, esta visão europeia, não é, de olhar para outras partes do mundo. Mas em todo caso, e voltando aqui para a nossa província do Norte, apesar de Bassaim e da sua região ter sido entregue ao Estado da Índia, a região viu-se envolvida em muitos conflitos ao longo das décadas seguintes para assegurar, claro, a posse daquele território. Neste caso, houve oposição dos reinos dos Colos e dos Sarceta, que eram reinos vizinhos, à expansão territorial. São frequentes os conflitos, as caramuças, a destruição de fortes, dos campos, enfim, claro, esta guerra contínua. E por outro lado, o Estado da Índia foi expandindo para norte as fronteiras desta mesma província. Em direção a alguma cidade em particular? Sim, para Damão e para Surrate. Surrate ficava a norte de Damão e tinha sido um porto desenvolvido sobretudo no início da década de 1540 em resposta à presença portuguesa em Diu. Por isso tinha crescido consideravelmente na região. E Damão, a cerca de 100 km a norte de Bassaim, tinha também interesse pela sua posição na região e, mais uma vez, pelas terras envolventes. Por isso tentaram-se vários planos de expansão para norte e para o interior. Por exemplo, em 1556 tomou-se Asserim, atualmente Axerigad, uma fortificação no topo de uma montanha a 25 km da costa. E como podes ver, 25 km da costa é realmente já uma entrada pelo território, não é uma coisa simplesmente de um desembarque e de ficar ali. Damão acabou por ser tomado em fevereiro de 1559, quando a guarnição acabou por fugir da cidade quando uma armada portuguesa chegou. Claro que depois disso os portugueses tiveram de assegurar a presença através das armas, conseguiram rechaçar vários ataques do antigo senhor local, mas a facilidade em implantar-se na região devia-se sobretudo a uma certa convulsão interna, a problemas do sultanato do Gujarat, tendo em conta que o sultão Mahmud Khan III tinha morrido em 1554 e, portanto, os portugueses mais uma vez aproveitavam esta situação de fragmentação política. Em todo o caso, temos aqui uma nova fortaleza e novas terras para serem exploradas, não é assim? Exatamente, o que levou a conflitos muito localizados, como já disse, e a conflitos de larga escala durante as décadas seguintes. Um deles desembocou no famoso cerco a Shaul, entre novembro de 1570 e setembro de 1571, pelas forças do sultão de Ahmadnagar. Há fontes portuguesas que apontam para cerca de 100 mil sitiantes, o que, claro, é um número claramente exagerado, apesar do próprio sultão ter estado presente no cerco. Na realidade, este cerco faz parte de uma liga anti-portuguesa organizada pelos potentados da costa ocidental da Índia, que atacaram ao mesmo tempo Shaul e Goa, numa tentativa, claro, de enfraquecer estas posições, tendo em conta que os portugueses não teriam capacidade para responder da mesma maneira a estes dois locais. Felizmente para o Estado da Índia, os soldados resistiram em ambos os cenários e no caso de Shaul conseguiu-se enviar periodicamente reforços por via marítima. Ao fim de vários meses e apesar da destruição considerável, a diplomacia portuguesa e alguns subornos, não é, conseguiram fazer com que o sultão de Ahmadnagar recuasse. Isso e o próprio avanço da própria monção que dificultava as operações, porque há este fator, claro, geográfico, climático, que acaba por pontuar muito destas operações militares nesta região. O que neste período se vai distinguir é a chegada do Império Mogol a sul, que vai entrar em contacto com os portugueses pela primeira vez em 1573, depois da conquista do Sultanato do Gujarat. E estamos a falar, claro, do gigantesco Império Mogol, que haveria, aliás, de conquistar praticamente toda a península do Indostão. Sim, Mogol ou Mogor. E existem as duas formas em português e as duas formas estão corretas. E naquele momento os portugueses perceberam a dimensão e o potencial militar deste novo império que surgia nesta geografia portuguesa. Mas só para dar algum contexto, aproveito para dizer que falámos brevemente sobre os mogóis na nossa miscelânea histórica 41, quando falei no coroamento de Akbar, um dos seus grandes imperadores. O Império Mogol aparece na Índia a partir de 1526, com a vitória na Batalha de Panipat e a conquista do antigo Sultanato de Delhi,
por Babur, este primeiro imperador mogol, que do lado da mãe descendia do famoso Gengis Khan, de quem já aqui falámos, e do lado do pai do famoso Timur, o Tamerlão das fontes portuguesas, ou seja, descendia de dois grandes conquistadores da Ásia Central. O seu neto, o tal Akbar, vai reinar entre 1556 e 1605, e é neste reinado, então, como eu dizia, que os portugueses vão chocar com os mogóis, quando estes estão a conquistar Surat em 1573. Num primeiro momento, os portugueses vão em toda a força, não é? A pensar que vão dar batalha e vão ganhar, e depois percebem que, na realidade, não vai acontecer nada disso, porque não têm capacidade para fazer o que quer que seja. E vão apresentar-se como representantes do Estado da Índia, para estabelecer relações diplomáticas que permitiram reconhecer que Damão estava sob a alçada portuguesa, em troca de uma autorização para enviar um navio por ano para o Mar Vermelho, isento de pagamentos. O que, uma vez mais, não parece nada um mau negócio. Não parece, porque realmente não foi naquele momento, mas a coisa não ficou assim por muito tempo, porque houve capitães mogóis que tentaram avançar pelo território português e que foram rechaçados. Portanto, novamente, uma série de pequenos conflitos alimentados por esta tentativa de controlar o território. O assunto, claro, que se ia compondo com embaixadas enviadas ao grão mogol, ao imperador, enquanto, na realidade, o Estado da Índia ajudava os reinos vizinhos a lutarem contra a expansão mogol, porque viam que era um perigo para os seus interesses. Houve até contingentes portugueses na cidade de Ahmadnagar, na capital do sultanato, a lutar pelo lado de Ahmadnagar a quando do cerco mogol em 1600. E isto apesar das próprias relações com estes potentados vizinhos serem sempre tensas. Por exemplo, há todo um episódio em 1594, em Shaul, por causa da construção de uma nova fortificação no morro que existia frente à cidade, o chamado Morro de Shaul, que levou a um conflito com o sultanato de Ahmadnagar, o que não impediu, lá está, que, uns anos depois, os portugueses enviassem ajuda contra os mogóis. Mas se estamos já nestes finais do século XVI e inícios do XVII, há também um elemento em jogo que ainda não referiste, que é a própria chegada de outros europeus à Ásia. Sim, neste caso, primeiro os ingleses, nesta região, através da East India Company, que entram em contacto com os mogóis em 1608 e que conseguem estabelecer uma feitoria em Surat em 1612. Há até duas batalhas navais entre portugueses e ingleses nas proximidades, em 1612 e 1615, ambas com resultados desastrosos para os portugueses. E em 1618 são os holandeses que, por sua vez, erguem uma feitoria em Surat. E de certa forma essa presença europeia acabava então por desestabilizar os próprios interesses portugueses. Claro, mas isso não quer dizer que não continuasse a haver conflitos maiores. Aliás, entre 1613 e 1615 houve até conflito aberto com os mogóis e contra Ahmadnagar, que levou a diversos ataques à província do Norte. E, portanto, percebe-se que a posição dos portugueses estava a mudar neste período. Estava constantemente a mudar, porque naquele momento os portugueses já não têm o controle sobre o mar como tinham, e a sua capacidade de manobra face aos potentados locais acaba por diminuir consideravelmente. E têm de estar atentos às movimentações inglesas e holandesas que tentam ocupar cada vez mais espaço na região. Por exemplo, em 1626 há um ataque inglês a Bombaim e a East India Company percebe o potencial daquele território. A partir de 1633 há vários bloqueios holandeses à Barra de Goa, mas todos temporários e todos falhados. E no final dessa década há ainda um cerco mogol a Damão, em 1638-39, mas os portugueses, através de agentes jesuítas, conseguem negociar um acordo. No entanto, no meio disto tudo, em meados do século XVII, vai aparecer um novo jogador neste xadrez político que vai fazer toda a diferença no século seguinte, que é a chamada Confederação, ou Reino Maratha, que é a junção de vários clãs hindus em revolta contra o poder muçulmano, e que este clã, esta confederação, está unificada sobre a figura de Shivaji Bhosle, que se desenvolve à volta da região montanhosa de Pune, não muito longe de Bassein, aliás, a cerca de 130 km para sudeste. Interrompemos por um bocadinho o nosso episódio para deixar um apelo aos nossos ouvintes. Não é assim, Roger? Sim, o podcast Falando História é um projeto independente, como todos sabem, e por isso, se os nossos ouvintes quiserem apoiar-nos e contribuir para a manutenção deste nosso podcast, podem fazê-lo através da plataforma Patreon em patreon.com/falandohistoria. E claro, deixamos este link na descrição do episódio, onde podem encontrar toda a informação necessária para fazer parte da nossa comunidade. E agora, regressamos ao episódio. Mas espera, estamos em meados do século XVII, com o surgimento destes Marathas, esse movimento hindu, como referiste,
E nesse momento o Estado da Índia já não tem exatamente a dimensão que tinha antes. Porque, claro, foi perdendo fortalezas. Tens toda a razão e convém fazermos aqui esta pequena pausa para percebermos que em 1622 o Estado da Índia vai perder Hormuz, numa coligação entre forças persas e inglesas. Na mesma década, Macau resiste, por exemplo, a um cerco holandês, mas depois Malaca cai à mão dos holandeses em 1641, Ceilão em 1658 e, por fim, Cochin em 1661. Mas enquanto há este momento de grande perigo para o Estado da Índia, que vê as suas posições diminuírem um pouco por todo este eixo do Índico-Pacífico, a província do Norte vai resistindo e vai até reforçando as suas estruturas defensivas, o que mostra que há alguma estabilidade na região. Até entrarem em jogo os Marathas e Shivaji. Precisamente. Temos referências explícitas a este líder Maratha a partir de 1656, quando aproveita que o vice-rei mogol, o futuro imperador Aurangzeb, se retira para Agra para tratar da sucessão do trono e, neste caso, o que Shivaji vai fazer é aproveitar esta ausência, então, do vice-rei para se expandir na região central da Índia, desta península do Hindustão, que é o Decão. E, ao mesmo tempo, começa a criar uma frota marítima. E isso põe realmente os portugueses de sobressalto, porque era algo ameaçador, tendo em conta que a utilização eficiente da via marítima era o que assegurava, basicamente, a sobrevivência do Estado da Índia. Apesar disso, o Estado da Índia chegou a negociar com o próprio Shivaji porque queriam fomentar as divisões internas daquele território, isto é, apoiar os Marathas contra a expansão mogol e contra o sultanato de Bijapur. Ou seja, tentavam jogar em vários tabuleiros, naquela velha máxima de que o inimigo do meu amigo é. Sim, só que na realidade eram só amigos do Estado da Índia até certo ponto. Houve vários tratados com os Marathas, mas entre 1670 e 1676 a província do Norte já estava completamente cercada por território controlado pelos Marathas e chegava até Goa, que foi também atacado. O filho e o sucessor de Shivaji, Sambhaji Bhosle, continuou a política do pai, que levou quase à derrota do Estado da Índia no conflito entre 1683 e 1687, onde atacou fortemente a província do Norte e até Goa. Aliás, Goa esteve mesmo quase para ser conquistado pelos Marathas em 83, mas no último momento o cerco foi interrompido graças ao avanço das tropas mogóis que conseguiram vergar os Marathas. Diga-se também que os portugueses aproveitaram a ajuda dos Sidis de Danda Rajapur, que era um pequeno potentado que surgiu a sul de Shaul. Em todo caso, mesmo com estas ajudas, oficiais ou não, os territórios continuaram a ser atacados até 1687, quando conseguem recuperar todas as terras da província do Norte e rechaçar, portanto, a ameaça Maratha naquele momento. Mas é preciso fazer uma breve pausa para notar que, nesse momento, havia mais 2 jogadores que acabam por entrar em jogo neste período e que vão ter um impacto considerável na região. Bom, um deles serão os ingleses, que já referiste e que, se bem me lembro, ficaram com Bombaim, mas o outro qual seria? Estamos a falar dos ingleses e dos omanitas. E começamos já pelos omanitas. Estamos a falar de um poderio que se desenvolve na primeira metade do século XVII, na costa do Omã, na Península Arábica, onde os portugueses estavam radicados depois da perda de Hormuz em 1622, e os portugueses são expulsos de Mascate, a sua principal cidade, em 1650, por estes mesmos omanitas, que vão criar uma frota e atacar frequentemente a província do Norte, incluindo Diu, onde chegam a desembarcar lá e a atacar a fortaleza. E quanto aos ingleses? Quanto aos ingleses, é preciso também olhar para o contexto, não é? Estamos a falar já do período da restauração da coroa portuguesa, que se dá em 1640, o que leva à guerra contra a Espanha e à criação de novas alianças na Europa. Uma delas é o reforço, ou melhor, a restituição, não é, daquela velha aliança com a Inglaterra, através do casamento de Dona Catarina de Bragança, a filha de Dom João IV, com o rei inglês Carlos II, em 1662. E no dote de casamento, Dona Catarina leva 2 milhões de cruzados e a praça de Tanger, no norte da África, e a pequena ilha de Bombaim, na província do Norte. E para os ingleses, esta última cedência é essencial, porque é o primeiro território inglês em solo indiano. Há várias tentativas de Goa para impedir esta entrega, que só é realizada a 18 de fevereiro de 1665. E foi então uma transição pacífica? Nem por isso, porque mantiveram-se algumas aldeias portuguesas, bem como os jesuítas, mantiveram-se também na ilha de Bombaim, que passava a ser território inglês, não é? Que, como sabemos, não eram católicos, mas sim protestantes, e que estes jesuítas acabaram expulsos uns anos depois por terem ajudado um cerco Sidi, ou seja, um cerco local, a Bombaim.
E em 1668, Bombaim é cedida, por sua vez, à East India Company, porque, enfim, o Império Inglês funcionava de forma diferente do português e temos este papel preponderante desta companhia comercial, da East India Company, que vai passar a gerir este território de Bombaim. E este é um golpe considerável ao Estado da Índia, porque ali mesmo, no coração da província do Norte, ficava um pequeno território sob domínio inglês, que haveria, claro, de crescer exponencialmente depois disso, nas décadas e nos séculos seguintes, e tornar-se numa das maiores cidades do subcontinente indiano, como ainda é hoje. Bom, realmente estamos a chegar ao final do século XVII, com esta província do Norte rodeada de inimigos, e com uma relação com o próprio Estado da Índia que nem sempre é mais agradável, varia muito. Sim, porque repara que, apesar de tudo, os portugueses continuaram a apoiar em segredo os marathas contra a expansão mogol, como eu disse, mesmo depois de quase terem perdido a província do Norte e a própria cidade de Goa, o que levou a um pequeno conflito com os mogóis, que foi rapidamente resolvido por volta de 1690, e a partir daí, enfim, os mogóis deixam em paz a província do Norte, apesar de terem potencial mais do que suficiente para conquistar aquele território. Portanto, deixaram em paz, foi realmente um grande favor ao Estado da Índia. O que há aqui são muitas dinâmicas em jogo e o Estado da Índia percebe que um inimigo hoje pode ser um aliado amanhã. Repara que há acordos de paz com os marathas em 1708, 1716, e 24, e 28, e 32, e que são sempre violados. E, no meio disto tudo, neste período, continuamos a ter um conflito com os omanitas, que são finalmente derrotados numa batalha naval, ao largo do Golfo Pérsico, em 1719, o que elimina de vez este perigo, mas, ao mesmo tempo, há outro inimigo que acaba também por aparecer na província do Norte, que, neste caso, se chama Kanjori Angre, ou Angriá, que é o líder da marinha Maratha, que se estabelece no pequeno território entre Karanjá e Shaul, no sul da província, e que passou a ser uma verdadeira dor de cabeça nos inícios do século XVIII, chegando a controlar praticamente toda a costa de Shaul até Goa e a tornar-se num potentado praticamente autónomo. E não é então um inimigo qualquer, é uma ameaça considerável para os interesses portugueses. Exatamente, o que justifica que os portugueses se tenham aliado algumas vezes com os ingleses para ver se conseguiam derrotar Angriá. Mas nada feito. Este era realmente muito poderoso. Era demasiado poderoso. O que até só complicou as relações com os britânicos, porque os portugueses acabaram por negociar sozinhos uma trégua com este corsário Maratha. Isto tudo ao mesmo tempo em que os marathas voltavam a invadir a província do Norte em 1723-24 e novamente em 1730 e 1732. Portanto, ataques seguidos de ataques. Estava-se mesmo a ver que o assunto não ia ser resolvido de forma nada fácil. Nada fácil. E a morte do próprio Kanjori Angriá, em 1732, na realidade não ajudou grande coisa, porque os portugueses tentaram envolver-se na questão da sucessão deste potentado, da sua marinha, o que criou ainda mais problemas com os marathas. A partir de 1734, os marathas estão decididos a tomar a província do Norte e, em bom rigor, o Estado da Índia tem muito poucos meios para se opor. Nesse ano de 34, o vice-rei português recebe até informações da espionagem portuguesa em Satara, a capital maratha, de que eles pretendiam realmente avançar sobre este território, mas esta informação acaba por ser completamente desvalorizada pelo vice-rei, o que foi, claro, um erro crasso. Por isso, entre abril e agosto de 37, quase todo o território do Bacém é conquistado. O ano de 38 é pontuado por uma contraofensiva, uma resposta portuguesa, mas que não tem francamente grande sucesso, e de dezembro de 1738 a maio de 1739 dá-se a expansão final em direção a Damão e o que restava do território do Bacém. O que não ajudou à festa foi o facto de terem atacado ao mesmo tempo Goa, não é? Ou seja, impediu o envio de reforços para a província do Norte, e o que também não ajudou foi os sucessores de Angriá terem colaborado no bloqueio da costa da província do Norte, o que dificultou a própria comunicação com a capital do Estado da Índia, ou seja, com Goa. Ou seja, a conjunção de vários fatores vieram ditar esta queda de Bacém. Exatamente. Este período está muito bem documentado, com vários ataques, defesa, contra-ataques, preparação de fortificações, mas o episódio já vai longo e por isso chegamos a 1739 numa situação já insustentável. Em fevereiro de 1739 as tropas marathas começam a cercar Bacém, com trincheiras e túneis para minar as muralhas, com 40 mil soldados, 25 mil cavaleiros, 4 mil trabalhadores para este trabalho de sapa, de minagem, 5 mil camelos e 50 elefantes. Isto segundo as fontes da época.
E sabemos que compraram ainda pólvora, artilharia e outro material militar aos ingleses, em Bombaim, o que mostra que os ingleses não eram completamente neutros nesta questão toda. Claro. E isso tudo resultou porque conseguiram abrir uma brecha na muralha de Bassaim, o que levou à rendição da cidade a 15 de maio de 1739, tendo sido a cidade evacuada a 23 de maio, comemorando-se esta semana, quando sai este episódio, originalmente, 285 anos da perda de Bassaim e da província do Norte. Parte da tropa que saiu de Bassaim refugiou-se em Bombaim e daí partiu para Shaul, ajudando a levantar o cerco marata à cidade, mas mesmo assim Shaul acabou por ser entregue por um acordo com os maratas, algum tempo depois, em troca da devolução dos territórios de Bardez e de Salsete, em Goa, e da manutenção de Damão. Isto quer dizer então que Damão não foi conquistado? Damão sobreviveu com um território muito reduzido à sua volta e Dio também se aguentou, já que estava do outro lado do Golfo de Cambaia e, portanto, não estava propriamente envolvido com estes conflitos diretos com os maratas. Estes são os únicos territórios que ficaram sob a alçada portuguesa depois de 1739. Ainda houve um projeto de reconquista da província do Norte, mas, enfim, foi rapidamente abandonado, tendo em conta que os ingleses aproveitaram para se expandir para aquela região e alguns anos mais tarde, entre 1782 e 1785, seriam anexadas as praganas de Dadra e Nagar Haveli, a Damão, territórios, aliás, que trariam os primeiros confrontos com a Índia independente de Nehru na década de 1950 e que, obviamente, esta Índia independente acabaria por tomar ou libertar Goa, Damão e Dio do controle português em 1961. Bom, e além de tudo isto, voltando ao século XVIII, o Estado da Índia acabava por perder os rendimentos desta província do Norte. Perdia realmente os rendimentos que eram uma porção considerável dos cofres da fazenda do Estado da Índia. E, por outro lado, perdia também o próprio prestígio. Por um lado, eram terras férteis que abasteciam Goa dos mais variados produtos agrícolas e de madeira, não é? Para a construção naval, se bem que Damão ficou como território, portanto, ainda houve alguma madeira que se pudesse utilizar em Damão. Por outro lado, grande parte da nobreza e do clero de Goa possuía terras na província do Norte, de onde extraíam parte dos seus rendimentos. E por isso tudo, a perda de Bassaim, em 1739, foi um golpe de sobrevivência do Estado da Índia que haveria de levar, anos mais tarde, à expansão das fronteiras de Goa até aos Ghats, com as chamadas novas conquistas, mas isso já é, claro, um assunto para outro episódio. E como se percebe, esta região, que como disseste logo de início, da província do Norte, assim chamada pelos portugueses, é frequentemente esquecida, não é muito lembrada e, na verdade, é particularmente interessante com esta constante instabilidade regional, com portugueses, ingleses, mogóis, maratas, etc. Uma capacidade também para resistir, apesar de tudo, mais de 2 séculos. E também este caso curiosíssimo, ao qual achei particularmente piada, que é as casas-torres para controle do território. São tudo pormenores muito interessantes. Sim, é realmente pena que a província do Norte do Estado da Índia não seja mais conhecida porque foi realmente um território essencial na história do Estado da Índia e que teve um impacto brutal, quer na sua história e depois a sua perda, como vimos, foi realmente desastroso para o Estado da Índia. E sugestões de leitura para quem queira saber um bocadinho mais sobre este assunto? Tem 2 sugestões interligadas. A primeira é uma tese de doutoramento de Sid Mendirata, intitulada Dispositivos do Sistema Defensivo da Província do Norte do Estado da Índia, 1521-1739, uma tese de doutoramento em arquitetura, defendida em 2012, está online, eu deixo o link para quem quiser espreitar. É uma tese muito completa, onde o Sid faz esta história da Província do Norte e depois analisa então todos estes dispositivos do sistema defensivo, ou seja, quer as grandes cidades como Bassaim, Shaul e Damão, quer depois estas casas-torres e estas casas senhoriais fortificadas, faz um levantamento muito completo sobre a história destes dispositivos e o que sobra hoje em dia. E a segunda sugestão que eu tenho está ligada a esta, porque é o portal do património de influência portuguesa, o HPIP, em hpip.org, que é um projeto desenvolvido na sequência de uma publicação da Fundação Carlos de Gulbenkian, que são 3 livros sobre o património de origem portuguesa no mundo, e é um portal que permite rastrear todo este património de influência portuguesa, quer desde, obviamente, a América do Sul até a Ásia. E neste caso, a Província do Norte, os nossos ouvintes podem ir a este portal, que eu recomendo vivamente, porque podem fazer esta pesquisa através do Google Maps, que está lá, e vêm todos estes dispositivos defensivos, todas, vêm Bassaim, vêm, enfim, as pequenas casas senhoriais fortificadas e casas-torres, desde Meikelm até Taná, até Danu, até Damão, e tem um pequeno contexto e depois tem realmente o desenho em si, o desenho, melhor dizendo,
localização georreferenciada que conseguem realmente identificar. É um portal muitíssimo útil. Confesso que já não me lembro se eu já o tinha falado dele nas nossas miscelâneas, mas merece ser relembrado porque é um projeto de grande valor e que está ligado também ao trabalho do CID, também deste levantamento do que é o património hoje em dia desta província do Norte, que subsiste ainda na Índia independente, e os nossos ouvintes ainda podem fazer este tour de ir até Bombaim e visitar grande parte destas fortificações. E por hoje é tudo neste nosso episódio 85 do podcast Falando de História. Já sabem, se quiserem contactar-nos podem fazê-lo através do nosso e-mail falandohistoriapodcast@gmail.com, e aproveitamos, como de costume, para agradecer aos nossos patronos, cujo apoio nos permite manter e expandir o nosso podcast. E como é hábito, a edição foi de Marco António. Por hoje é tudo. Até à próxima. Até à próxima. Falando de História.